Olá! Bem-vindo a mais um episódio de Google Acquisition Academy. Hoje vamos falar sobre como contar uma história de sucesso. Os objetivos da aula de hoje são de primeiro entender qual que é a importância do storytelling na comunicação de uma empresa, conhecendo as estruturas de storytelling tanto oral quanto escritas. E por último, impulsionar a cultura de storytelling dentro da sua empresa para sempre alavancar aquilo que está funcionando e ajudar a tomar as decisões que você precisa na sua empresa também. Então, contextualizando o storytelling dentro da visão geral do ciclo de aquisição, o momento em que ela se torna mais útil é na identificação da necessidade do seu cliente, que costuma ser também quando a gente ouve as maiores e mais importantes objeções do cliente com relação à sua oferta. Se você tem um produto que você vai oferecer que permanece desconhecido ou sobre o qual o seu cliente ainda é cético a respeito, muitas vezes ele precisa de algo para apoiar a decisão dele, algo que vai trazer para ele mais confiança e segurança sobre o que você está mostrando para ele. É nesse momento que a nossa psicologia do consumo explica que a gente ganha mais confiança quando existe um terceiro que já passou por uma experiência semelhante e que essa experiência pode ser facilmente a experiência dele também no futuro. Então aqui a gente vai falar sobre uma das técnicas mais conhecidas, que é a técnica de storytelling da Pixar. Que ela é muito simples, na verdade. Ela começa com Era uma vez, depois ela passa pelos momentos de todo dia, por conta disso, quando um belo dia, por causa disso, até que finalmente, 3 pontinhos. Existe uma coisa muito semelhante que pode ser utilizada nessa estrutura para contar a história de sucesso ou fracasso de um cliente para ilustrar um contraponto que você queira deixar claro para o seu cliente. No momento do Era uma vez, você coloca o perfil do seu cliente. Depois você explica o contexto e o desafio no todo dia e um dia e também fala das ações que foram tomadas e as soluções que foram implementadas em reação ou em resposta a esse contexto que ele estava passando, no por causa disso e o por causa disso. E por último, os resultados, no até que finalmente, 3 pontinhos. Vamos dar um exemplo. Tivemos um cliente no ano passado que, como você, ficou apreensivo com a ideia do investimento de 7 mil mensais. Todo dia, ele tentava encontrar o seu anúncio no Google. E a cada dia que se passava, ele encontrava menos e menos ele mesmo. Por causa disso, todos os dias ele ligava para o suporte da agência para dizer que a campanha dele não estava funcionando e que precisava de alterações. Um dia, ligamos para ele para dizer que a campanha tinha acabado de acumular 10 mil cookies para iniciar a campanha de remarketing de pesquisa, o que traria para ele ainda mais conversões. Desse dia em diante, ele passou a ler os seus relatórios de leads recebidos assiduamente e ganhando cada vez mais credibilidade na solução que foi gerada pela agência. Finalmente, ele entendeu a mecânica de performance do Google AdWords e passou de cético a um grande entusiasta dessa tecnologia. Perceba que uma história simples como essa, que pode ser a história de qualquer anunciante, na verdade ajuda você a contextualizar tanto os medos e os receios de um cliente, quanto o potencial de sucesso que ele possui. Você normaliza o medo de um prospect, o medo de um lead que você está trabalhando. Ao fazer isso, você gera mais empatia e conecta ele ao mais profundo que ele precisa entender, que ele pode confiar em vocês, que ele pode confiar no seu trabalho e que ele vai ter um resultado satisfatório se a gente trabalhar em parceria. Ao criar um estudo de caso ou um case de sucesso, a estrutura é muito similar. Primeiro criamos uma chamada, deixando evidente qual que é o perfil, a vertical do seu cliente e o tipo de resultado que ele precisava. Nos aprofundamos um pouco mais no perfil do anunciante, incluindo o seu posicionamento e um pouco do seu histórico no mercado. Colocamos uma ilustração para facilitar a leitura do case, descrevemos a situação atual com seus objetivos e desafios, falamos sobre a estratégia aplicada, demonstramos o resultado com 1 a 5 métricas de sucesso e fechamos tudo com o depoimento do cliente, tornando ainda mais humano a leitura desse caso. Por exemplo, móveis brilhantes, cada vez mais ilustres no mercado. A Woodstock é uma loja especializada em itens para sua casa, área gourmet, bem como soluções para bares e restaurantes. Desafios. Em branding,
Aumentar o seu reconhecimento de compradores que são donos de estabelecimentos comerciais. Em performance, aumentar o acesso no site com a expectativa do aumento de vendas pelo mesmo. Estratégia. Através de uma campanha de pesquisa, segmentar todos os tipos de audiência com as categorias de produtos respectivas para cada um deles. Com uma campanha de display e remarketing dinâmico, aumentar as visitas com anúncios ainda mais relevantes para cada público. E por fim, com o Google Shopping, trabalhar mais conversões com CPC mais baixo. Os resultados foram de 20% a mais de vendas atribuídos à rede de pesquisa nos primeiros 3 meses. Aumentamos o tráfego de visitantes em 500%, com um incremento de 15% no faturamento atribuídos aos criativos da rede de display. E por último, após a implementação da campanha de Google Shopping, as vendas aumentaram em 45% com CPC 30% menor. Gustavo, que era o diretor comercial da Woodstock, disse: "Com a nossa parceria, levou tempo sim, só que valeu muito a pena. Tivemos o retorno de 5 vezes o investido em 6 meses. Hoje, da nossa campanha, só temos o que elogiar." Algo tão simples, na verdade, atribui um alto nível de credibilidade para o serviço que você presta e conquista cada vez mais com seus clientes. É dessa forma, então, que a gente fecha o ciclo de vendas com o Customer Success, onde desde o início você se preocupa em confortar os medos do seu cliente, trazer para ele soluções realmente impactantes e, através desses resultados, continuar o seu relacionamento com o cliente, evidenciando sua satisfação ao longo de todo o processo, inclusive de renovação de trabalho com a sua agência. Obrigado por assistir esse episódio. Não perca a atividade logo abaixo para exercitar esse mesmo conceito dentro da sua empresa. Nos vemos na próxima.